A sequência de chuvas abaixo da média em comparação ao ano passado foi interrompida com o volume do mês de fevereiro, pelo menos até agora, o que deixa todo mundo mais tranquilo com a possibilidade de faltar água. Mas essa é uma grande preocupação dos especialistas. Em período de falta d'água na região, a chuva nunca foi tão desejada, pelo menos nos últimos anos. No mês passado, ela ficou bem abaixo da média. Foram apenas 150 milímetros, de acordo com a Defesa Civil de Rio Claro. A média de janeiro dos últimos 5 anos é de 331,9. Mas este mês a chuva superou a média histórica. Em 18 dias, choveu 254 milímetros, 53 a mais que a média. O índice é cerca de 3 vezes mais que todo o mês de fevereiro do ano passado. Ainda é preocupante. Compensar ainda não compensou porque nós estamos em um déficit hídrico muito grande. Mas foi uma bênção de qualquer forma aí aumentar um pouco a quantidade de chuva. A necessidade de água é tanta que a chuva nem incomodou quem foi ao carnaval. A precipitação mais intensa foi na terça-feira, durante o desfile das campeãs em Rio Claro. E o temporal causou prejuízo para muita gente. A Defesa Civil registrou cerca de 15 ocorrências no fim de semana. Nós registramos quedas de árvores, queda de muro, alagamentos em via, buraco em via devido ao rompimento de galerias de águas de chuva. E também tivemos aí ocorrências relacionadas à queda de fio devido aos ventos que ocorreram aqui na cidade também. A boa notícia é que, de acordo com a previsão, deve continuar chovendo pelo menos até amanhã. Depois o tempo deve abrir, mas sempre há possibilidade de chuva nos finais de tarde. Mas este técnico da Unesp alerta: estas chuvas não são suficientes para encher reservatórios em cidades que sofrem com a crise hídrica. O que preocupa um pouco é agora a tendência as chuvas diminuírem, porque o período que chove mais é dezembro, né, janeiro e fevereiro. Agora, março e abril, essa quantidade já começa a diminuir. Então, talvez chova acima da média esses 2 meses para frente, mas também é o que preocupa que vai começar a diminuir as chuvas. Então não dá para esbanjar. A boa notícia é que o nível da Cantareira subiu novamente, chegou agora a 9,5%, voltando ao nível de 3 meses atrás. O volume de todos os outros reservatórios que abastecem a região também aumentou. O do Alto Tietê subiu para 17,2% e o do Guarapiranga chegou a 56,8%. As informações são da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A quinta-feira amanheceu com tempo nublado em Rio Claro. Deve permanecer assim durante todo o dia, podendo chover a qualquer hora. A máxima hoje pode chegar nos 29 graus e a mínima foi de 21. Amanhã, sexta-feira, o dia permanece com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme, máxima de 27, mínima de 19. Somente no sábado, o sol volta a aparecer, ainda entre muitas nuvens. Não tem previsão de chuva, máxima de 31 e mínima de 19 graus. Hora das dicas do setor imobiliário. Marcos Ruffin aqui comigo. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Chegando aí depois do carnaval, né? Foi bom? Foi bom, né? Brinquei com o pessoal aí que eu trabalhei bastante, fiquei exausto, né? Na verdade, eu fiquei um pouco de folga, viu, Marcos? O pessoal que pegou pesado mesmo. Vamos lá para as dúvidas do pessoal que já chegaram aqui. O Douglas, do Centro, ele pergunta aqui: com o aumento de combustível e inflação, isso aí pode influenciar o valor dos imóveis? Acaba acarretando esse índice inflacionário todo aí, na sua opinião? Esses aumentos de combustível, luz, né, até água, não influencia absolutamente nada. O que influencia é o mercado, né? Houve um boom imobiliário, o mercado aumentou devido a grande investimento e grande financiamento. E o que aconteceu, que nós vimos já há 20 anos, estabilizou a moeda, subiu o preço dos imóveis para venda, para locação, e isso fez com que subisse o preço e estabilizou por um bom tempo. É o que vai, tendência a acontecer agora. Cair não vai, mas o aumento de gasolina, de combustível, de luz não interfere nada. Não interfere nada. Bom, a Maria José da Vila Paulista, ela disse que aluga uma casa, né, e o dono pediu
que ela desocupasse, pois o dono vai morar lá. O contrato ainda está em vigor. Ele tem que pagar alguma multa para ela, porque ele está solicitando antes do término do contrato? Então, aí depende, Paulo, é a Maria José, né? Maria José. No caso, aí depende do contrato, precisa constar lá. Se consta que o inquilino, no caso, quando sai antes, tem uma multa, e se o proprietário pede o imóvel e consta que ele tem que pagar uma multa, sim. Mas no caso, se não constar absolutamente nada, Maria José, ele não tem multa porque não consta e ele está pedindo para uso próprio, né? Mas ele tem que dar algum prazo, no caso, Marcos, pelo mínimo, para que ela possa arrumar um outro lugar para ficar? Teoricamente seria 30 dias, mas dá, né, Maria José? Dá para você prorrogar um pouquinho mais e estender esse prazo, é questão de dialogar. Isso é uma dica que eu dou, um diálogo aí ajuda muito, né, de qualquer opção de uma briga e tal. Mas, de qualquer forma, pode pedir multa, precisa ver no seu contrato, né? O Décio, agora da Consolação, tem uma casa que ele aluga direto com o morador, ele é o proprietário, e ela ficará vazia ou vai contratar uma imobiliária para realizar a próxima locação. Além da taxa mensal, uma taxa de primeiro mês do aluguel, é correto se ele for passar isso para uma imobiliária? Décio, você pode perfeitamente, talvez, negociar com a imobiliária. Se a imobiliária compensa as garantias, dá um trabalho, um retorno interessante, pode ser cobrado. Legalmente pode ser cobrado esse valor de um mês de aluguel do proprietário, não do inquilino, é sempre do proprietário. Além da taxa mensal, pode ser cobrado esse um mês, então? De 10% pode. A tabela vai de 8% a 12%. De praxe de 10%, aí precisa ver quem dá umas garantias ou não, tal, mais ou menos, precisa analisar. Se a imobiliária dá uma prestação de serviço legal, vale a pena. Tá certo. Vamos lá, agora a Luciana do Jardim Conduta, ela pergunta: comprou um apartamento e pagou 10% do valor do apartamento de sinal, porém o banco não aprovou o financiamento. Ela perde o valor do sinal ou por não ter concretizado o negócio? Nesse caso, é a Luciana. Acho que ela pagou antes, né, talvez de entrar com pedido de financiamento. Deve ter feito um contrato e tem um sinal, né, aí que se tem direito à devolução. No caso aí, Luciana, precisa ver no contrato. Se prevê uma devolução, sim, você tem direito. Se não tem isso, realmente existe essa penalidade. O que acontece? Você procurou o banco e o banco fez essa análise, mas o que fica uma opinião aí, você pode procurar outro banco e tentar outro banco para ver se consegue mais opções, ganhar um prazo aí para você tentar. Mas no caso aí, é interessante você analisar primeiro o imóvel, analisar os vendedores e também o seu crédito e depois fechar o contrato. Nesse caso, precisa ver no seu contrato se consta a devolução do dinheiro do sinal ou não, tá? Se não constar, ela pode perder. Pode perder, Paulo. Então corre atrás disso aí para de repente não perder. Exatamente, corre atrás aí, né? O Maurício do bairro Saúde diz que está tentando financiar aqui um imóvel, mas a renda comprovada em Olerite não atinge o necessário. Ele pode juntar comprovantes de outras movimentações bancárias, por exemplo, para tentar compor uma renda? Pode, e deve, viu, Maurício? Você deve constar, pegar o seu extrato bancário, ajuda, você pega um financiamento melhor, automaticamente uma casa, uma procura, você pode ter uma procura melhor de resultado aí. Você deve juntar, inclusive se você está fazendo financiamento num banco e você tem conta em outro banco, perfeitamente se deve juntar e levar. Se é no mesmo banco, eles mesmo têm o seu histórico, mas deve juntar o seu extrato bancário que vai ajudar alguma coisa. Maravilha. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Na semana que vem a gente volta. Eu que agradeço, Paulo. Até lá. Até lá. A seguir, as notícias do esporte, tudo sobre o jogo entre Velo e União Barbarense. O Rubro Verde quase derrapa diante da torcida. E ainda... Depois do empate contra a Portuguesa, Rio Claro já se prepara para enfrentar o Mogi Mirim aqui no Chimitão. Venda de ingressos começou esta manhã. As informações daqui a pouquinho aqui no Rio Claro Notícias.